E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo do Início. Eu sou o instrutor Daniel e estarei dando início à minha terceira aula de lógica de programação. Bora começar? Vamos lá então. E o que iremos aprender na aula de hoje? Eu vou mostrar para vocês como identificar as possíveis variáveis que o meu exercício está pedindo. Além disso, vamos falar de tipos de dados que eu posso estar trabalhando. Vou falar de entrada, processamento e saída de dados. Nós iremos trabalhar também com operações aritméticas. E no final eu vou passar uma lista de exercício. Bem bacana, espero que vocês gostem. Mas vamos lá. Para começar, eu vou vir aqui na minha pasta, onde eu salvei o meu Visual G. Eu tenho a pasta da aula 1, aula 2 e estarei dando início agora na aula 3. Vou abrir o Visual G aqui. No final de cada aula sempre disponibilizo o que foi feito durante o curso. Olha que bacana. Então, para identificar as variáveis, eu vou dar esse exemplo aqui. Faça um algoritmo que peça o nome, a idade e o salário do funcionário. E no final mostre na tela. O funcionário X tem X anos e ganha X salário. Bora lá. Se eu for notar, o meu exercício está pedindo para que eu informe o nome, a idade e o salário. É assim que eu identifico as possíveis variáveis que tem no meu sistema. Como assim? Note que ele está pedindo o nome. É uma ação, certo? A idade é outra ação. E o salário, outra ação. Essas são as possíveis variáveis que eu tenho no meu sistema. Ah, mas por que você tem certeza que são as possíveis variáveis? Porque olha só, o sistema sempre vai pedir o nome, a idade e o salário, correto? E isso aqui, essas três informações, vai variar de funcionário para funcionário. Então, logo, essas informações são variáveis. Beleza até aí? E olha só, o funcionário X, olha só, o funcionário vai aparecer para todos. Então, isso é constante. Tem também é uma constante, por quê? Só vai mudar o funcionário, exemplo, Daniel tem 27 anos e ganha X. Então, essas três informações irão variar de funcionário para funcionário. Então, olha que bacana. Eu vou trabalhar em cima disso com vocês. Então, vou voltar aqui no Visual G e vamos dar início ao exercício. A primeira coisa é, vamos criar as variáveis que foram identificadas lá no meu exercício. Eu identifiquei que são três variáveis no caso. Uma vai ser o nome, um bom nome para a variável que vai receber o nome do funcionário, vou deixar como nome. Isso nós vimos na aula passada, as nomenclaturas de variáveis. Lembram disso? Não posso ter acentos, caracteres especiais, espaços. Sempre vamos tratar as nossas variáveis de uma forma melhor de se trabalhar e sempre um bom nome, uma boa prática é dando um bom nome para essa variável. Nunca colocar x, y, que uma hora até mesmo nós que estamos desenvolvendo vamos nos perder em nossas próprias variáveis. Então, a variável que vai receber o nome do funcionário se chamará nome. Coloquei os dois pontos e eu vou identificar o tipo. Ela é do tipo caractere. Beleza? Além do nome, eu vou trabalhar com outras duas variáveis. Uma vai receber a idade. Um bom nome para a variável que vai receber a idade do funcionário, vou colocar como idade. Só que a idade não vai ser caractere. Ela é do tipo numérico, mas o número vai ser inteiro. Por que inteiro? Porque nós sempre vamos identificar a nossa idade
com um valor exato. Nós nunca colocamos casas decimais na idade. Não é comum fazer isso. Beleza? Logo em seguida, eu vou trabalhar com o salário do funcionário. No caso do salário, diferente da variável de idade, eu necessito das casas decimais. Então, eu vou colocar que ela é do tipo real. Real, diferente do tipo inteiro, permite que eu trabalhe com as casas decimais. Então, pois bem, criei as minhas variáveis aqui. Agora eu vou descer para a parte de início. Na parte de início é onde eu irei colocar todo o comando para apresentar para o usuário e eu consiga trabalhar em tela. Beleza? Vou apagar aquele comentário. Pressionei umas 2 vezes a tecla Enter para ficar melhor de identificar. E eu vou colocar uma mensagem para pedir para o usuário digitar o nome do funcionário. A mensagem que vai mostrar em tela é a escreva. Abro parênteses, abro aspas. Lembrando, não é obrigatório eu colocar em maiúsculo. Eu só coloco em maiúsculo para identificar o que eu fiz na aula de hoje, beleza? Então, vou pedir, digite o nome do funcionário. Beleza? Vou fechar aspas, vou fechar parênteses. Lembrando vocês, até aqui só vai mostrar na tela. Se eu pressionar a tecla F9, olha só, não está pedindo para eu digitar. Por quê? Eu preciso do outro comando, que também foi mostrado na aula passada, mas vamos lá. Leia. No caso, está pedindo o nome do funcionário, não é isso? Logo após, eu vou pedir para digitar a idade. Informe, escreva, digite a idade do funcionário. Dois pontos, fecho parênteses, dou Enter, leia, no caso a idade, vou pressionar Enter, escreva, digite o salário do funcionário. Leia salário. Beleza? Se eu pressionar a tecla F9, só lembrando vocês, esse Enter que eu estou dando, esse espaçamento, não é obrigatório. Eu só coloco para ficar melhor de visualizar no vídeo aí para vocês. Beleza? Aqui em cima eu vou marcar essa opção para numerar as linhas. Beleza? Fica até melhor para a gente trabalhar. Mas, olha só, se eu pressionar a tecla F9, agora ele está pedindo, digite o nome, Daniel, certo? Vou colocar completo, Daniel Xavier. Digite a idade do funcionário, tenho 27. O meu salário, vou colocar lá que eu estou ganhando 1.800. Por ponto, no caso aqui vamos trabalhar com ponto, ao invés do vírgula para definir as casas decimais, ok? Mas quando eu pressionei Enter, ele não deu a mensagem. Vou fechar aqui só para mostrar para vocês, eu quero quando eu pressionar Enter, ele mostre essa seguinte mensagem aqui, O funcionário, no caso Daniel Xavier, tem 27 anos e ganha R$1.800, beleza? Então, vou voltar aqui e vou definir isso. Vou fazer o escreva. Abro parênteses. Tem que aparecer a mensagem o funcionário. Beleza? Vou dar um espaço aqui e vou fechar aspas. O funcionário será constante, vai aparecer para todo mundo. Vírgula, para eu concatenar, fazer a união do que é variável com o que está constante no meu sistema. Vou fazer
isso aqui. Vou chamar minha variável nome, vírgula, aspas. Vou dar um espaço aí. Coloquei um espaço para identificar o funcionário, no caso Daniel Xavier, tem espaço, fecho aspas, vírgula. Idade, vírgula, para concatenar com a outra parte, tem 27 anos. E ganha, vou colocar um R cifrão, espaço, fecho aspas, vírgula. E vou chamar a minha variável salário. Opa, salário. Fecho parênteses. Então, até aí fiz a minha mensagem, beleza? Vamos dar um F9 aqui e vamos ver como ficou. No caso, Daniel Xavier, digite a idade do funcionário, 27. Logo em seguida o salário, 1.800,00. Note que olha o que aconteceu. Apareceu a mensagem, o funcionário Daniel Xavier tem 27 anos e ganha 1.800. Só que em cima eu coloquei naquele padrão 1.800,00 e abaixo ele apareceu sem as casas decimais. Eu necessito que apresente com as casas decimais. O que eu estarei fazendo? Vou fechar aqui a minha telinha e vou pedir para apresentar as casas decimais. Vocês vão fazer isso aqui, ó. 2 pontos depois da variável, eu vou colocar assim, ó, o número 8, 2 pontos, 2. Vamos fazer um teste e eu explico isso para vocês, beleza? Olha só, pressionei a tecla F9, vou colocar um outro nome, Joaquim da Silva. Beleza? Coloquei o Joaquim da Silva, ele tem 25 anos e ganha R$3.500,00. Opa, 3.500. Agora sim, apareceu com as casas decimais. O que eu fiz ali? Eu fiz o seguinte, eu falei, vou fechar aqui, eu falei que do meu lado esquerdo vão ter 8 caracteres, ou seja, do lado esquerdo, antes da vírgula, poderão ter até 8 caracteres. Já depois aqui eu estou falando, após a vírgula, eu vou trabalhar com 2 casas decimais. Então, eu melhoro a visualização do meu trabalho, ok? Então, a primeira parte já foi, onde eu trabalhei com concatenação, tipos de variáveis e assim por diante. Mas, se a gente for analisar, até então eu não trabalhei com processamento. É isso aí, galera. Eu ainda não fiz nenhum processamento. Por quê? Isso aqui, eu só estou trabalhando com saída e entrada de dados. Como assim? Porque a saída é quando eu mostro os dados na tela, as informações na tela. Então, escreva, digite o nome do funcionário. Logo em seguida, digite a idade do funcionário. E por último, digite o salário do funcionário. E depois, apresento na tela. Isso é só a saída de dados. E a entrada? A entrada é quando eu estou pedindo, é quando o usuário está digitando. Então, as variáveis estão recebendo os dados. Até então, eu não fiz nenhum processamento, que é o que eu quero trabalhar agora. Vamos mexer com o processamento? Eu vou salvar aqui esse exercício. Vou colocar aqui na pastinha aula 3, depois eu vou disponibilizar para vocês. E vou colocar assim, exemplo. Esse foi o exemplo 01 usado. Vou colocar underline salário funcionário.
Reparem que eu estou usando o mesmo padrão para criar nomes de variáveis. É assim que eu vou trabalhar com os projetos, com os mesmos padrões para salvar o projeto que eu utilizo nos nomes das variáveis. Então, eu vou salvar na pastinha da aula 3. No final dessa aula, vocês vão poder baixar esse exemplo. Salvei e vou criar um novo. Criei um novo aqui porque vamos para o próximo exemplo. E no próximo exemplo, eu vou pedir para fazer uma calculadora que vai pedir 2 números para o usuário, correto? E no final vai mostrar a soma desses números, a subtração, multiplicação e a divisão, beleza? Então, vamos começar? Voltando aqui ao Visual G, eu vou pedir para que cada um crie 2 variáveis, aí vamos lá, vou pressionar 2 vezes a tecla Enter, vou criar a variável chamada N1, até o exemplo anterior, eu fiz uma variável embaixo da outra. Só que repare que as 2 variáveis vão ter o mesmo tipo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. N1, N2. Ah, mas por que N1, N2? Número 1, número 2. Vão ser do tipo real. Beleza? Então vai aceitar casas decimais. Beleza? Então, prosseguindo aqui, agora eu vou pedir para os usuários estarem digitando. Então, escreva. Vou colocar maiúsculo aí. Escreva. Digite um número. Leia. No caso, o N1. Vou descer um pouco mais. Escreva. Digite outro número. Leia N2. Então, meu exemplo já está pedindo 2 números. Até aí, tranquilo? Logo após, eu vou pedir para ele mostrar na tela. Mas antes de mostrar na tela, eu quero criar variáveis que vão receber a soma, a multiplicação. Então, voltando aqui em cima, para não ir muito extenso, eu vou colocar aqui embaixo uma variável que vai se chamar soma, vírgula, uma que se chama multi, de multiplicação, uma sub, de subtração, e uma div. Aqui eu vou ter que colocar divisão, porque div já é uma palavra reservada. Vou falar divisão, beleza? Ambas serão do tipo real. Se você quiser, você poderia colocar aqui após o N2, vírgula. Eu só coloquei abaixo por questão de organização, mas não teria problema. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a soma irá receber, no caso do Visual G, esse sinal eu estou atribuindo a soma, então a variável soma vai receber o valor de N1 mais o valor de N2, beleza? Logo após, eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar com a variável sub. E a minha variável sub vai receber o N1 menos o N2. Beleza até aí? Vou trabalhar em cima da terceira variável, que é a multi. A multi vai receber o meu N1 vezes o N2. Repare que eu estou dando um espaço, é só questão de organização, não é necessário, ok? Então, o próximo vai ser a minha variável divisão,
que vai receber o meu N1 dividido por N2. E no final, eu pedi o quê? Ele vai mostrar a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, eu quero que apareça assim, ó. Escreva. Vou colocar, entre aspas, soma. Certo? Coloquei entre aspas, vou fechar aspas e vou concatenar com a minha soma. Fecho parênteses. Até aí, tranquilo? Vou colocar um outro escreva. Abro aspas e vou colocar subtração. Colocar dois pontos, fecho aspas, vírgula, com a minha variável sub. Depois, um outro escreva. De multiplicação. Dois pontos, fecho aspas, multi. E por último, a divisão. Escreva. Vou chamar a minha variável divisão. Fecho parênteses e vou pressionar uma vez a tecla F9. E olha só, o que vai acontecer? Vou colocar aqui o número 3 e depois eu vou colocar o número 2. E olha o que aconteceu. Ele mostrou tudo na mesma linha. Eu não queria isso. Vamos corrigir? Por que aconteceu? Porque eu estou falando assim, ó, escreva e ele vai sempre manter na mesma linha. Eu não estou dando uma quebra de linha. Ah, mas aqui em cima eu não falei a quebra de linha. Por quê? Nesse momento, eu quebro a linha quando eu confirmo o dado que eu digitei. Aqui não, aqui ele só está apresentando, que é a minha saída de dados. Eu preciso que ele pule uma linha no final. É aí que eu vou colocar o escreva L. Escreva L, escreva L, escreva L, que ficou um escrevão. F9, eu tinha colocado o número 3 e o número 2. Então, o que aconteceu? A soma dos dois ficou com o número 5. A subtração, certo? 1. A multiplicação 6 e a divisão 1.5. Olha só, galera. Agora melhorou a minha visualização. E eu também trabalhei com a outra parte da minha entrada, saída e processamento de dados. Olha só. Aqui em cima, eu trabalhei só com a entrada, beleza? Então, eu vou colocar assim, um comentário. Entrada de dados, beleza? Aqui em cima, eu informo a entrada de dados. Esse aqui é o processamento. E ainda após o processamento, eu tenho a minha saída de dados. Opa, barra, saída de dados. Então, olha só, o processamento dos dados são os cálculos que eu fiz aqui em cima. Olha só, a entrada eu informo os dois valores. O processamento é o cálculo que ele estará fazendo. O cálculo que ele fez foi a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, esse foi o meu processamento das informações, que também poderia ser feito direto dentro do escreva. Por exemplo, aqui, eu estou fazendo uma soma. Ao invés
de ter uma variável soma, vou apagar esse cálculo aqui, eu poderia fazer direto aqui o N1 mais o N2. Eu iria obter o mesmo resultado. Coloquei aqui, ó, o número 4 e o número 3. Ele me retornou um resultado esperado, que foi a soma, 4 mais 3, 7. Eu não dependo de ter uma variável para fazer um cálculo e receber esses valores. Poderia ser feito direto na hora de mostrar, ou seja, ele vai primeiro fazer a soma e depois mostrar o resultado disso. Ao contrário, eu preferi criar uma variável soma e depois atribuí-la o valor de N1 mais N2. Eu chego no mesmo resultado. Porém, colocando em variáveis, eu consigo explicar melhor o que é processamento, o que é entrada e o que é saída de dados. Galera, ficou claro essa parte de entrada, processamento e saída de dados? Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa aula e vou prosseguir essa mesma parte em um outro vídeo. Por quê? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vou finalizar essa parte aqui de entrada, processamento e saída de dados. E logo no próximo vídeo eu estarei dando continuidade a esse exemplo. Ok? Eu vou deixar a todos vocês um abraço aí e até a próxima.